creio que Deus irá falar tremendamente aos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 2, quantos encontraram? Diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu também vou morar no céu. Todos encontraram? Vamos ler o verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as mesmas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, é o que eu oro em nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Levante sua cabeça, eu quero falar hoje, nessa manhã, sobre o conhecer a Deus, sobre conhecer quem Deus é. Queridos, nós precisamos entender que Deus é um Deus sobrenatural, amém? Deus é um Deus sobrenatural. Jesus disse que Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem a Deus, adorem a Ele em Espírito e em verdade. Nós precisamos entender que Deus, Ele é um ser sobrenatural. Deus está além da nossa capacidade humana, muitas das vezes, de entendê-lo. E muitas vezes as pessoas tentam de todas as maneiras tentar explicar Deus. Muitas vezes a gente tenta compreender o agir de Deus, e até o agir de Deus a gente não compreende. Até a maneira como Deus faz, como Deus trabalha, muitas vezes a gente não compreende, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. A maneira como Deus trabalha, a gente nunca vai entender. Porque muitas vezes a gente pensa assim: para Deus me abençoar, Deus vai colocar uma pessoa que tem, uma pessoa que pode, uma pessoa que tem condições para abençoar a minha vida. E quantas das vezes você se aproxima de alguém que está bem financeiramente, pensando: Deus vai usar essa pessoa para me abençoar. E muitas vezes quem tem não ajuda ninguém. Muitas vezes a pessoa que tem é muitas vezes difícil de ser generosa. Nós vamos muitas das vezes arrecadar alimento aqui na cidade, e as pessoas que têm aquelas casas muito bonitas, mansões, casas belas, e a gente bate na porta dizendo: olha, nós estamos com um trabalho social de arrecadação de alimento para poder estar montando cesta básica para ajudar outras pessoas. E muitas dessas pessoas dizem: não, a gente não tem. Eu disse: meu Deus, uma casa desse tamanho, uma casa linda, com carro na garagem, a pessoa não tem 1 quilo de alimento? Dá vontade de ir lá no carrinho e pegar e dizer: não, então toma aqui, eu vou ajudar você. Você está precisando mais do que aquelas pessoas que moram na periferia, que moram em lugares de pobreza, de miséria. E as pessoas que mais ajudam, as pessoas que mais contribuem, são as pessoas que menos têm. Você chega numa casa e alguém diz assim: bispo, o senhor vai pedir para essa pessoa, ela é tão pobre, ela é uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu digo: a gente tem que pedir, porque não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa está passando dificuldade, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. E um dia eu cheguei na casa de uma mulher, ela era tão pobre, lá embaixo na rua Ourinhos, uma senhora tão pobre, a casinha muito simples, e eu fiquei com dó de pedir, mas movido pelo Espírito Santo, eu disse: eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu disse para ela: a senhora pode nos ajudar com 1 quilo de alimento para ajudar outras pessoas?
Ela disse: meu filho, eu só tenho um pacote de arroz, mas espera aí que eu vou dividir com você. Na minha frente, ela pegou o pacote de arroz, cerrou ali com a faquinha, botou a metade na vasilha para ela e me deu a outra metade no saquinho. E o meu coração dizia: não pegue. Mas o Espírito Santo dizia: pegue, porque eu vou abençoar a vida dela através da generosidade. Eu peguei com o coração partido, porque ela não podia, mas ela ajudou. E eu vi Deus trabalhar. É quem menos tem que Deus faz com que ajude outras pessoas. Compartilhe. Então Deus é um Deus sobrenatural. E a gente não entende como Deus trabalha, como Deus faz. E eu fico perplexo. E muitas vezes eu me deparo com essas situações, aonde muitas das vezes a gente adoece fisicamente. E você já viu que quando você fica doente, você perde a vontade de comer? Quando uma pessoa está gripada ou está adoentada, e as pessoas ficam insistindo: come isso, come aquilo, e a pessoa está doente e ela vai perdendo o apetite, ela não tem vontade de comer e colocam comidas boas na nossa frente. Você diz: não estou com fome, eu não quero comer. E se uma pessoa ficar muitos dias sem se alimentar, essa pessoa vai acabar parando no hospital para tomar soro, porque é necessário que o nosso corpo se alimente, ainda que a gente não queira se alimentar, ainda que a gente não tenha fome, mas é necessário o alimento. E não é diferente na vida espiritual. E muitas vezes a gente precisa se atentar, porque quando você perde a vontade de orar, quando você perde a vontade de conhecer o sobrenatural, quando você perde a fome pelo sobrenatural, você está precisando urgentemente ser internado por Deus. Você está precisando urgentemente de um soro na veia espiritual. Você está precisando urgentemente, porque é um perigo. Uma pessoa que vai perdendo a fome, uma pessoa que vai perdendo um apetite pelas coisas espirituais. Ainda que nós estejamos nesse mundo, ainda que sejamos pessoas que habitamos em um corpo de carne, mas nós somos seres espirituais. Nós somos criados por um Deus espiritual que soprou em nós o seu fôlego de vida, soprou em nós o seu espírito, soprou em nós a sua presença. E existe algo dentro de nós que clama por algo espiritual, que clama por uma comida espiritual. Quantos compreendem isso? Então, quando você estiver sem orar, acenda um alerta: meu Deus, eu não orei hoje. Porque uma pessoa que tem o hábito de orar, um dia que ela não ora, quando ela vai dormir, ela fala: meu Deus, eu não orei hoje. A pessoa que lê a Bíblia, no dia que ela não ora a Bíblia, ela diz: meu Deus, eu não orei a Bíblia hoje. Porque o corpo dela, a alma dela precisa se alimentar daquilo que é espiritual. Amém? Deus é um Deus espiritual. E a ciência e a filosofia nunca vai conseguir explicar a existência de Deus. E muitas das vezes as pessoas dizem assim: prova que Deus existe, me mostra que Deus existe. Cientificamente, filosoficamente, é impossível provar a existência de Deus, porque Deus, Ele só é conhecido por meio da revelação. Diga comigo, diga: Deus só é conhecido por meio da revelação. Ainda que o homem, com todos os seus esforços, ainda que o homem, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, quisesse conhecer a Deus por si só, ele jamais iria conhecer. O homem só conhece a Deus porque Deus decidiu se revelar a nós. Nós só conhecemos a Deus porque Deus decidiu se revelar. E só é possível conhecer um Deus sobrenatural, só é possível conhecer um Deus criador dos céus e da terra, o Deus que já sabe de toda a história, por meio da revelação. E eu não estou dizendo de alguém que tem um dom de revelação. Eu estou dizendo o próprio Deus que revela para nós quem Ele é. Amém? Somente por meio da revelação que podemos conhecer a Deus. E a Bíblia diz, Oséias diz: olha, procurem conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor.
Conheço o Senhor a cada dia mais e mais. E ele continua dizendo, porque o povo está perecendo, o povo está sofrendo por não conhecer a Deus. Quando eu não tenho conhecimento, a revelação de quem Deus é, quando eu não tenho a revelação de Deus, eu vou sofrer. Quando eu não tenho uma revelação de Deus, eu vou viver crises na minha vida, de existências, vou viver com medo, vou viver com dúvida, vou viver preocupado. E nós precisamos buscar de Deus a revelação de quem Ele é. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: existem coisas que nem olhos viram. Diga comigo, diga, existem coisas que olhos não viram. Imagine aí, Deus preparou coisas para você que ninguém nunca viu. Paulo diz, Deus preparou coisas para nós que ninguém nunca viu. Ele diz, existem coisas que Deus preparou para vocês que ouvidos nunca ouviram, ou nenhum ouvido humano ouviu. Paulo diz, existem coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que não subiu ao coração do homem. Existem coisas que homem nenhum sabe, que Deus preparou para você. Aí Paulo diz, mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Por meio do Espírito Santo, Deus nos traz a revelação daquilo que Ele preparou para nós. Você pode dizer amém por isso? Só é possível, querido, conhecer a Deus por meio do Espírito Santo, por meio da revelação do Espírito Santo. Paulo diz, quem conhece o homem? Quem é que te conhece? Quem é que conhece você? Só você mesmo e Deus, sim ou não? Quem é que conhece o que você pensa? Quem é que sabe o que você pensa? Ainda que você fale algumas coisas, mas tem coisa lá que você não fala, tem coisa que é só você. Paulo disse, quem conhece o homem a não ser o Espírito do homem? Somente o meu Espírito que conhece a mim mesmo. Somente eu sei quem de fato eu sou, através do meu Espírito. Só você mesmo e Deus conhece quem você é. Ainda que as pessoas te definam, ainda que as pessoas declarem que te conheçam, mas de fato, só quem conhece o homem é o Espírito do homem. E Paulo diz, quem conheceu a Deus, a não ser o Espírito de Deus? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, conhece até os pensamentos de Deus. Ao que está mais profundo, lá no coração de Deus, Ele sabe. Existe alguém que sabe tudo de Deus. Existe alguém que sabe tudo que Deus pensa. Existe alguém que sabe todas as coisas de Deus. E esse alguém é o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? E é impossível conhecer a Deus, é impossível ter a revelação das coisas de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Eu lembro de uma história que foi um fato verídico, aonde num auditório, um teatro, estava lotado de pessoas. Chamaram um ator famoso de Hollywood para recitar o Salmo 23. E esse ator famoso abriu a Bíblia e as pessoas ali maravilhadas, porque ele era muito famoso. E ele começou a recitar numa eloquência, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele recitou ali, lendo todo o Salmo 23. E quando ele terminou, as pessoas aplaudiram ele. E também teve a oportunidade, um cristão, um homem simples, que não tinha muita leitura. Após o ator, ele resolveu recitar o mesmo Salmo 23. E com muita dificuldade, ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele recitou todo o Salmo 23. Quando ele terminou, as pessoas estavam às lágrimas, chorando, chorando e chorando. E alguém perguntou: mas o que foi que ele fez?
O ator famoso recitou o Salmo 23, e ele recitou o mesmo Salmo, e agora as pessoas estão às lágrimas. E alguém disse: o ator conhece o Salmo 23, mas esse cristão conhece o Senhor do Salmo 23. Existe muita gente que conhece a Bíblia, mas que não conhece o Deus da Bíblia. É diferente, querido, quando você conhece o Salmo 91, mas quando você conhece o Deus do Salmo 91. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar. Existem pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, mas chegou um momento da vida de Jó, que Jó disse assim: os meus olhos te veem, agora eu te conheço de verdade. Existe um momento da vida da gente que a gente vai conhecendo Deus de ouvir falar, que o pastor falou, que alguém falou, que alguém disse. Mas existem momentos da vida que a gente precisa ter essa experiência de conhecer o Deus da Bíblia, de conhecer o Deus do Salmo 23, de ter a revelação de quem Deus é. E somente por meio do Espírito Santo que você vai ter a revelação do conhecimento de quem Deus é. Jesus disse para Pedro, quando Jesus perguntou: quem dizes as pessoas que eu sou? Pedro disse: olha, Jesus, umas pessoas estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és profeta, outros dizem que tu és João Batista. E Jesus perguntou para os seus discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: não foi carne, nem sangue. Jesus diz: não foi pessoas que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. A revelação de um Deus sobrenatural só é possível por meio do Espírito Santo. E Deus, Ele deseja se revelar para cada um de nós. Amém? Deus, Ele quer se tornar conhecido por você. Até ontem eu estava sem saber algumas coisas, porque lendo a Bíblia, eu ouvia Jesus falar em parábolas. E a Bíblia dizia assim, e a Bíblia diz assim: Jesus falava por meio de parábolas para que eles não entendessem. E eu digo: meu Deus, por que Jesus vai falar por meio de parábolas para que as pessoas não entendam, os religiosos da época? Porque se o desejo de Deus é que as pessoas conheçam Ele, se o desejo de Deus é que as pessoas compreendam a sua palavra, por que Jesus vai dificultar para que as pessoas não conheçam, para que as pessoas não entendam? E vez e outra os discípulos diziam: Senhor, explica para nós. E Jesus disse assim: a vocês é dado a conhecer. Sabe, Deus não vai se revelar, Deus não vai se fazer conhecido para quem não quer conhecer a Ele. Se uma pessoa não quiser conhecer a Deus, Deus não vai se revelar para ela. Se uma pessoa não quer conhecer a Deus, Deus não vai se fazer conhecido para Ele. Jesus diz: não lance fora as pérolas, não dê pérolas aos porcos. Jesus não vai gastar a sua atenção com quem não quer. Deus não vai gastar o seu tempo com quem não quer conhecer a Ele. E Jesus estava ao lado de dois ladrões na cruz, e um dizia: se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti, salva a mim também. E Jesus nem ouvido para ele deu. Mas o outro, que disse assim: olha, esse daí nenhum mal fez, nós estamos aqui porque merecemos. E ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Mas para o outro, Jesus não disse nada. Para o outro, Jesus permaneceu em silêncio. Por quê? Porque Deus não vai se revelar para quem não quer. Os religiosos daquela época não queriam conhecer a Deus. Os religiosos daquela época achavam que conhecia a Deus. Eles não queriam saber as verdades sagradas.
Mas toda vez que uma pessoa se aproximava, querendo conhecer, Jesus revelava os mistérios do reino de Deus. Amém? E nós precisamos ter esse desejo de querer conhecer o Senhor. Você precisa ter esse desejo de querer conhecer a Deus cada dia mais e mais. Porque quando nós temos o conhecimento de Deus, os nossos medos vão embora. Quando nós temos o conhecimento, a revelação de Deus, as nossas preocupações vão embora. Quando nós temos a revelação, o conhecimento de Deus, nós cumprimos o propósito e o chamado dele que temos aqui nessa terra. Amém? Você precisa ter o conhecimento de Deus. Jeremias disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque tem muita gente que diz, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, que tem um doutorado, que tem um mestrado, que tem um isso, que tem um aquilo. Jeremias disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Existem pessoas que dizem, eu sou forte, eu tenho saúde para dar, vender e emprestar. Não se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico na sua riqueza. Que tem gente que diz, eu tenho dinheiro para pelar porco, com nota de 100. Tem gente que diz, não, o problema não é dinheiro, é liga, falta liga para amarrar o dinheiro. Existe gente se gloriando nas suas riquezas. E Jeremias disse, não se glorie na sua sabedoria, na sua força, nem na sua riqueza. Mas se você tiver de se gloriar, se glorie em conhecer o Senhor. Amém? Se tem uma coisa que eu posso me gloriar é dizer, eu conheço a Deus. E nós precisamos, querida, a cada dia ter o conhecimento de Deus, porque existem coisas que Deus preparou para você, que nenhum profeta jamais viu. Existem coisas que Deus preparou para você, que nenhum profeta jamais ouviu. Existem coisas que Deus preparou para nós, que jamais chegou ao coração do homem, e só o Espírito de Deus é que pode nos revelar. Amém? Somente o Espírito Santo pode revelar aquilo que Deus preparou para você, que olho não viu, que ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem. Somente o Espírito Santo pode revelar para mim e para você quem é Deus. A revelação de Deus precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos querer conhecer a Deus. Precisamos querer ter a revelação de quem Deus é, do que Ele pode fazer, conhecer os seus pensamentos, conhecer aquilo que Deus deseja que aconteça na nossa vida. E somente através da revelação do Espírito Santo que você pode conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, é o Espírito Santo que vai revelar para você o que Deus pensa sobre você. Somente o Espírito Santo que vai revelar para você e para mim o que Deus tem preparado para nós. Somente o Espírito Santo pode revelar para nós o mais profundo do coração de Deus. Um Deus que é sobrenatural, que deseja se fazer conhecido para mim e para você, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele está aqui dentro de mim, dentro de cada um de nós. E Ele deseja fazer com que um Deus que é tremendo e extraordinário, deseja fazer com que um Deus que é além da nossa mente pode pensar, fazer com que Ele se torne conhecido para cada um de nós. Amém? Nós precisamos ter esse desejo de conhecer a Deus. Nós precisamos ter esse desejo de querer saber mais de Deus. E isso só é possível mediante o Espírito Santo. Por isso que você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo tem a revelação daquilo que Deus preparou para nós. Só o Espírito Santo traz a revelação dos planos e dos projetos de Deus para nós. Só o Espírito Santo que traz a revelação daquilo que é extraordinário para cada um de nós. Para nós podermos orar. Eu lembro que certa feita na pandemia eu estava em luto
por um dos nossos evangelistas que havia partido devido à Covid-19. Eu estava muito triste, eu estava muito abalado na minha espiritualidade, na minha fé. E um dia ali, no jantar sozinho, o Espírito Santo trouxe a revelação da missão dele para a minha vida. E ele disse: olha, da maneira que eu pude entender, porque Deus fala com cada um de nós de uma maneira simples. A Bíblia diz, e talvez você diz assim: bispo, como é que a gente pode ouvir a Deus? A palavra do Senhor, Deus diz que o Senhor testifica no nosso coração, por meio do seu Espírito, que nós somos filhos de Deus. Eu pergunto para você: você é salvo? Se Jesus voltar hoje, você vai morar na eternidade com Ele? E talvez você diz assim: sim, eu sou salvo, eu vou morar no céu. E como é que você tem essa certeza? Como é que você sabe que de fato você vai morar no céu? Porque o Espírito Santo que está dentro de você testifica que você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos e filhas de Deus. Ele testifica. E ele falou comigo, e ele disse: olha, se for para você ficar chorando, você não serve para ser pastor. Porque o pastor não prepara as pessoas para a terra, prepara as pessoas para o céu. E para ir para o céu tem que morrer. Aí na hora foi como se ele pegasse com a mão e tirasse aquele luto. E eu, para ter certeza que não tinha mais luto, eu fiz força para chorar. E eu não consegui chorar. E eu disse: eu vou pegar um vídeo que eu fiz, com umas fotos e uma música bem triste, e eu vou chorar. E eu peguei e eu assisti, e não tinha mais choro, não tinha mais luto. E eu disse: o Senhor tirou o luto do meu coração, porque aquela palavra trouxe a revelação. Porque a gente está preparando as pessoas para ir para o céu, e só tem como ir para o céu antes de Jesus voltar se morrer, sim ou não? Então o Espírito Santo disse que não era para eu ficar triste, porque é uma alma que partiu para a eternidade, é uma alma que a gente contribuiu para que ela alcançasse o objetivo principal da salvação. Então o Espírito Santo falou: a sua missão é essa, é pregar o Evangelho, e que pessoas salvam, que quando partirem, possa partir com Cristo. Essa é a minha missão, pregar o Evangelho para as pessoas, e saber que quando uma pessoa morre, ela não morreu, ela partiu para a eternidade com Cristo. E daqueles dias para cá, eu, graças a Deus, a gente é ser humano, a gente sente quando uma pessoa morre, mas eu já não tenho mais aquele desespero, aquela tristeza que outrora tomava conta do meu coração, porque Deus trouxe a revelação para mim. E é assim que Ele faz com você. Talvez você está vivendo uma situação difícil, que muitas vezes você foi machucado, você foi traído, você foi prejudicado, mas aí Deus vem e traz a revelação, porque até mesmo a traição, o machucado, nos empurra para algo que Deus está trabalhando. José foi traído, vendido pelos seus irmãos, mas ali tinha um propósito de Deus para ele ser governador do Egito. Deus usou aquilo ali para poder fazer dele governador do Egito. Vocês compreendem? Tem hora que Deus vem e traz a revelação, senão você vai ficar só. Já imaginou José no Egito? Meus irmãos me traíram, meus irmãos queriam me matar. Mas não, quando os irmãos dele chegaram, José disse: Deus me enviou aqui para salvar vocês. Quando os irmãos de José pensaram que foram eles que tinham enviado José, José disse: não, foi Deus. Até mesmo a dificuldade, tem hora que você vai entender, é Deus. Deus está querendo trabalhar alguma coisa aqui, Deus está querendo fazer alguma coisa aqui. E tem hora que para o nosso crescimento, Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida. Então nós precisamos ter a revelação, querido, por meio do Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo, me revela quem é Deus. Espírito Santo, faz eu conhecer a Deus. Espírito Santo, eu quero saber mais do Senhor. Espírito Santo, faz-me saber os pensamentos que Deus tem para mim. Somente por meio da revelação que podemos conhecer aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, mas que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Paulo diz no verso 10, ele diz: olha, mas Deus nos las revelou. Deus já revelou por meio do Espírito Santo
aquilo que Ele preparou para você. Se você quer saber o que Deus tem para você, o Espírito Santo quer te revelar. Quantos creem nisso? Fique de pé que eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida, para que Deus te dê a revelação daquilo que Ele tem para você. Para que Deus te revele qual é o propósito dessa prova, dessa luta, dessa dificuldade que você está vivendo. Para que Deus te revele o que Ele preparou para você. Para que Deus te revele o que nem olho, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem. Feche os teus olhos por um momento. Deus é um Deus sobrenatural. Em nenhum livro, nenhuma tecnologia, nenhuma sabedoria humana pode explicar um Deus tão grande e poderoso. E Deus que é grande e poderoso, que é extraordinário, Ele deseja se revelar para você. Ele deseja se revelar para cada um de nós. O Deus que é extraordinário deseja se fazer conhecido por você. Deus quer que você conheça Ele. Deus quer que você conheça o que Ele preparou para você. Existem coisas que nenhum profeta sabe e nem vai saber. Existem coisas que nenhum olho viu e nem vai ver. Existem coisas que nenhum homem vai saber no coração, porque só o Espírito de Deus é que sabe. Ele é que sabe o que Deus preparou para você. Ele é que sabe o que Deus tem projetado para a sua vida. Não chegou ao coração do homem, mas Ele quer te revelar. Ele quer te revelar os mistérios de Deus para você. O Espírito Santo quer que você conheça Deus na sua soberania. O Espírito Santo quer que você conheça o propósito de Deus para você nessa terra. Então feche os teus olhos e peça a Deus. Diga a Deus: eu quero te conhecer, Senhor. Diga a Deus: revela-te a mim. Porque Ele quer trazer a revelação do céu sobre a sua vida. Ele quer trazer a revelação dos céus para você. Ele quer trazer a revelação da glória de Deus. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus tem projetado para você, o Senhor vai fazer revelado, você vai conhecer. Porque o Espírito Santo está aí dentro de você, e Ele pode te revelar. Ele é o único que conhece a Deus. Ele é o único que sabe todas as coisas de Deus. O bispo, o pastor, o apóstolo, nenhum teólogo sabe de fato quem Deus é. Somente o Espírito de Deus é que conhece o Deus verdadeiro, e Ele quer se revelar para cada um de nós. Se renda a Ele de todo o seu coração. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, sua
humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Jesus. Pai, nós oramos pela Tua revelação. Espírito Santo, nos revela, Senhor, a Tua glória. Nos revela, Senhor, os Teus desígnios, os Teus propósitos, meu Pai. Tira toda a cegueira espiritual. Ó Deus, tira todo bloqueio na mente, tudo que impede essa pessoa de conhecer o Senhor, tudo que impede essa pessoa de ter a revelação do Cristo ressurreto, tudo que impede essa pessoa de ter a revelação do Teu chamado, do Teu propósito, meu Pai. Ó Deus, tudo que impede essa pessoa de ter a revelação, meu Pai, daquilo que o Senhor planejou, daquilo que o Senhor projetou para ela, meu Deus. Ó Deus, que não venhamos trocar a revelação do Senhor pelo conhecimento, mas que venhamos andar na Tua revelação. Ó Deus, nos revela os Teus desígnios, meu Pai, nos revela a Tua vontade. Ó Deus, que nessa manhã possamos sair daqui, meu Deus, entendendo que o Senhor é um Deus que traz revelação, e que o Teu Espírito Santo possa nos revelar quem é o Senhor, que a cada dia possamos contemplar quem de fato o Senhor é, meu Pai. Ó Deus, que muito mais do que ouvir, que os nossos olhos possam Te ver, que possamos Te conhecer face a face, assim como o Senhor se revelou para Moisés, assim como o Senhor se revelou para os Teus profetas. Se revela para nós, Senhor. Faz-nos conhecer o Senhor. Isso, se renda a Ele, diga: Senhor, eu quero Te conhecer. Chame por Ele, Yeshua. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A partir de hoje você vai ter revelações que você nunca teve. A partir de hoje Deus vai te revelar coisas extraordinárias. A partir de hoje Deus vai te revelar coisas grandes. A partir de hoje Deus vai se revelar para você. Você vai conhecer a Deus e o Espírito de Deus vai te revelar. O Espírito Santo vai te mostrar
o que Ele tem projetado, o que Ele tem planejado para você. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer a revelação daquilo que só o Senhor sabe, daquilo que só o Senhor conhece, daquilo que olho nenhum viu, daquilo que ouvido nenhum ouviu, daquilo que nada chegou ao coração do homem, mas o Senhor decidiu nos revelar, Pai. Pai, que possamos ter a revelação completa daquilo que o Senhor tem para nós, e que possamos fazer o Senhor conhecido, que possamos também revelar o Senhor a outras pessoas, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu Espírito que traz a revelação de quem tu és nas nossas vidas. Pai, continua falando conosco, abençoa o nosso dia. Ó Deus, abençoa o dia dos teus filhos, meu Pai. Leva cada um para as suas casas, guardados, protegidos. Dê a todos um dia de paz e nos traga logo mais à noite, no culto da Sagrada Família, Pai. Ó Deus, eu oro pelos guerreiros da oração às 6:30 da tarde. Que o Senhor abençoe os teus filhos, meu Pai, que tem se colocado como atalaia do Senhor para estarem aqui guerreando, Pai. Honra a fé de cada um dos teus servos, ó Deus, e que às 19:30 o Senhor possa trazer as famílias para estarmos aqui cultuando o Senhor, meu Pai, e que possamos ser tremendamente impactados. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Queridos, a partir de hoje você vai ter revelação daquilo que Deus tem para você, que você vai ficar impactado. Você nunca ouviu ninguém falar, você nunca ouviu ninguém dizer, mas Deus vai revelar coisas extraordinárias para você. Amém? Então cultive esse relacionamento com o Espírito Santo, porque coisas extraordinárias Ele vai te revelar sobre Deus. Que Deus abençoe vocês, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Sucesso, 1 milhão de bênçãos e até logo mais à noite.